RRR é um blockbuster do cinema indiano que, além de ter gerado uma grande repercussão com o público, também está levando vários prêmios agora na temporada de premiações 2023. É sobre ele que a gente fala hoje no Cinéfilo. Então dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinéfilo. RRR, ou no título em português Rebelião, Revolta e Revolução, é um filme dirigido por S.S. Rajamouli, um grande diretor de muita fama lá no cinema indiano, que já declarou que seu filme foi inspirado por Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino e por Os Diários de Motocicleta, dirigido pelo brasileiro Walter Salles. O Rajamouli é um dos grandes diretores indianos contemporâneos e os seus filmes são um dos maiores blockbusters de Tollywood. Sim, você ouviu certo, com T, Tollywood. Não Bollywood, que é o cinema ali da região de Mumbai, que é falado no idioma hindi, que é mais famoso por enquanto aqui no Ocidente. Porém, a Índia, como um subcontinente, como um território bem grande, tem outras regiões também que tem uma indústria muito forte do cinema, e uma delas é onde se fala o idioma telugu, que é o que ficou conhecido como Tollywood, que é uma indústria de cinema que já existe faz muito tempo e que hoje em dia é muito grande e lucrativa. O S.S. Rajamouli é um dos expoentes do cinema pan-indiano, que quer ultrapassar essas diferenças de linguagem entre os diferentes territórios do país para chegar no público geral da Índia, mas também os públicos estrangeiros. E ele tem investido pesado nesse objetivo, tanto que RRR é o filme mais caro produzido na Índia até hoje. Apesar que essa fronteira do idioma acaba tendo um porém. A versão que a gente tem disponível na Netflix pra gente, ela não é falada em telugu, ela é dublada pelos próprios atores do filme em hindi. Então por isso que às vezes assistindo o filme a gente tem essa impressão que está sendo dublado, porque ele realmente está sendo. Ok, mas então sobre o que fala esse grande sucesso? A gente está na década de 1920, ainda na época em que a Índia estava sob domínio colonizador britânico. Nesse contexto, após uma menina da sua tribo ser raptada por um colonizador, o líder dessa tribo ele vai atrás de resgatar essa menina custe o que custar. Porém, vai entrar no caminho dele um oficial militar que também é muito determinado e tem grandes objetivos a conquistar. Para mim, RRR pode ser visto como um grande épico de ação, mas com uma grandeza quase dos filmes de super-herói de hoje em dia. E ainda com esse pano de fundo histórico em relação à região, ao país da Índia. Na verdade, um período muito curto dessa história milenar, que trata especificamente do domínio britânico ali, do Raj britânico, já que a Índia conseguiu sua independência em 1947. E também o filme conta um pouquinho dos movimentos pela independência e da resistência contra a colonização. E esses comentários sobre o colonialismo britânico e da resistência dos povos indianos, eles são feitos com veemência, sem medo de criticar os ingleses pesadamente, que são colocados como os vilões da história mesmo, ou de abraçar narrativas revolucionárias dos personagens principais. E em mais de 3 horas de duração, o filme conta essa história através de uma mescla de gêneros cinematográficos. Então a gente tem toques de comédia, momentos musicais, e aqui eu digo musicais mesmo, com dança, música, canto, olhando para a câmera, e também com momentos de ação bastante intensos e um pouco mais violentos do que eu estava imaginando. O filme se inicia com um longo prólogo em que a gente vai conhecer o pano de fundo e a situação e os dois personagens principais, o Ben e o Raju. E a partir do momento em que eles se encontram e seus caminhos se cruzam, é que realmente a narrativa começa. Mas não se engana que esse prólogo já é bem agitado. E esses dois personagens, eles são baseados em personalidades reais, dois revolucionários pré-independência da Índia, só que eles nunca se conheceram. E foi esse encontro que o diretor Rajamouli tentou imaginar. E o carisma dos dois atores principais, Rao Jr. e Ranchan, ajuda muito a segurar também todo esse épico e também a responsabilidade de trabalhar personagens que são complexos, que vão ter traços de humor, traços de guerreiro muito forte, São dois personagens muito determinados, muito guerreiros, muito fortes, apesar de aparentemente
pelo menos no começo, o filme nos mostrar como eles estivessem em lados opostos, né? Em lados opostos em relação ao governo e também no símbolo muito claro que eles deixam aqui entre um sendo a água e o outro o fogo. Simbolismo que ainda é intensificado pela trilha sonora, que está sempre presente e de diversas formas, seja nos momentos musicais, seja em momentos em que ela tá não diegética, mas tá ali narrando, contando um pouco a história do que tá acontecendo nas cenas pra gente, ou ainda quando ela se trata apenas realmente de sons instrumentais para intensificar as emoções da cena que tá passando, e ela faz isso com bastante eficiência. Lembrando que Nato Nato, uma das canções principais aqui do filme, já ganhou 2 prêmios de melhor canção original só nesse ano. E as partes que mais me chamaram a atenção do longa foram realmente as cenas de ação que não se tornam enfadonhas. Elas nos envolvem, tem uns planos longos em que a gente realmente consegue ver as coreografias das lutas que estão acontecendo ali. E ela tem certa megalomania, certa grandeza. Os personagens são realmente, para mim, como se fossem super-heróis quase. Como se fossem quase deuses, mas acho que dentro do que o filme pretende pra gente, é super comprável essa ideia. Por isso que eu comparo ele com um filme de super-herói também. Quando a gente vê filmes da Marvel, por exemplo, eles têm esses toques de humor, eles têm esses personagens super humanos, super fortes. E se a gente consegue comprar isso num filme da Marvel, num filme de Hollywood, por que não num filme indiano? Até porque o filme consegue fazer isso com muita qualidade e intensidade. E isso apesar de que os efeitos especiais, os efeitos computadorizados principalmente, possam parecer um pouco estranhos aqui pra gente, ainda mais numa época de Avatar, o Caminho da Água, os efeitos aqui, o CGI fica um pouco estranho. E outras coisas que talvez a gente, enquanto espectador de um cinema mais ocidentalizado, principalmente norte-americano, é um tom meio novelesco do drama do filme. As cenas de drama são muito intensas e os vilões, eles são vilanescos mesmo, então super caricatos, realmente até com frases assim que a gente pensaria tá numa novela ou em um melodrama. Não que os colonizadores não mereçam esse tratamento, sem passar pano nenhum aqui, mas realmente é um retrato com o estereótipo e isso é feito de maneira proposital, provavelmente. E o enredo também acaba tendo várias facilitações em vários momentos, como por exemplo eles terem formado uma amizade tão forte e nem ter desconfiado da identidade secreta um do outro. Porém, eu acredito que todas as qualidades do filme, todo o espetáculo que ele realmente conseguiu ser, com uma fotografia com uma beleza visual muito grande e que também conseguem recriar um passado de forma crível, a questão da ação, mas também todo esse discurso anticolonial muito interessante que está até em alguns detalhes do filme, como por exemplo na cena em que os personagens eles dançam, né, fazem uma competição de dança ali com outros homens e mostram uma faceta da dança indiana também, de uma dança rural, como também um detalhe muito interessante nessa mesma cena em que um baterista da banda ali, daquela festa dos colonizadores, que é negro, ele consegue se solidarizar muito mais com os indianos do que as outras pessoas brancas. Então, até nesses pequenos detalhes, o filme consegue deixar sua mensagem. E também um plot twist envolvendo um dos personagens ali acaba deixando a trama até mais interessante e dá início à parte final do filme, que já é um pouco mais séria, tem menos toques de humor e é mais focada na ação mesmo. E aqui essa posição anticolonial e crítica aos britânicos fica ainda mais clara e direta, como por exemplo numa cena de uma revolta popular não necessariamente pacífica, em que o filme acaba defendendo e explicitando a posição de não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. E só nisso aqui ele consegue ser muito mais enfático e político do que a maioria dos filmes de Hollywood. E com o final apoteótico, RRR, além de nos entreter, nos divertir, ele nos ensina um pouco sobre a história, a mitologia e a geografia indiana. Pra gente que é muito acostumado com o cinema de Hollywood, algumas partes podem parecer estranhas ou engraçadas, mas é legal a gente dar essa possibilidade, essa abertura de conhecer
produções audiovisuais de diferentes locais, para a gente estar sempre em contato com novas expressões de arte, novos cinemas e também novos pontos de vista sobre o mundo, por que não? Então, se você ficou curioso ou curiosa para assistir Revolta, Rebelião, Revolução, ele está disponível no streaming da Netflix. Então, pessoal, por hoje é isso. Obrigada por seguir até aqui o vídeo comigo. Deixem nos comentários se vocês já tinham assistido esse filme, o que vocês sentiram, né? Se vocês realmente também ficaram envolvidos com ele. Deem um like aqui no vídeo se vocês gostaram e logo eu volto. Até a próxima!